Olá, eu sou o Mário Augusto, sou aluno de iniciação científica, orientado pela professora Leila Alexandre. E esse trabalho, né, de pesquisa que resultou desse período de iniciação científica, né, com o título Habilidades Demandadas e Estratégias Mobilizadas em Percurso de Leitura de Histórias em Quadrinhos por Surdos. As histórias em quadrinhos, elas estão presentes no cotidiano das pessoas e essa presença faz com que seja muito importante a compreensão desses leitores, né? E se tratando dos leitores surdos, eles também têm acesso a esse tipo de leitura e eles são muito atraídos por esse gênero devido à visualidade, né, que tem aí tanto nas histórias em quadrinhos quanto na língua brasileira de sinais. Em embasamento teórico da pesquisa, nós utilizamos Klein e Santaella para leitura de texto e leitura de imagens, Strobel e Campelo para a visualidade da língua e os surdos, História em Quadrinhos e Surdos, Vargas e outros, e leitura de HQ por surdos, Matos, Guimarães, dentre outros autores. O objetivo da pesquisa é investigar habilidades e estratégias que podem ser demandadas de sujeitos surdos na leitura de histórias em quadrinhos, predominantemente imagéticas. Para atender o objetivo da pesquisa, foram analisados 3 HQs que estão aqui abaixo. Isto Não é Assassinado, de Hugo Aguiar e Gustavo Machado, de Jason, Heart of the Three Friends, de Laiola. Todos os 3 HQs são predominantemente textos imagéticos, se apresentam em textos imagéticos, contendo ali algum texto verbal, através do título ou de alguma onomatopeia no decorrer da história. A pesquisa é de cunho analítica descritiva e dividida em 4 etapas. A primeira, coletar histórias em quadrinhos. Segundo, catalogar características genéricas nos exemplares coletados. Terceiro, construir quadro explicativo para relacionar características textuais e habilidades demandadas. E quarto, construir matriz de habilidades de leitura. Na parte de resultados e discussão, identificamos que o conhecimento de mundo, ele situa o leitor no espaço e no tempo. Se em algum quadrinho existem tons mais claros ou mais escuros, o leitor consegue identificar se ali é o dia ou a noite. O espaço também, os elementos que estão presentes naquele quadrinho, ele também proporciona a esse leitor compreender que existem ambientes diferentes na narrativa. O conhecimento textual para entender a narrativa, quanto mais contato que o leitor tem com o gênero, fica mais fácil ele compreender a história. O conhecimento de mundo também é exigido para compreender as onomatopeias e os títulos da capa, já que elas se apresentam em texto verbal e não texto imagético, mas o leitor ele pode se utilizar do conhecimento de mundo e do conhecimento textual para cooperar com a compreensão da história, né? E existem diferentes estratégias para se inferir sobre a capa, mas todos com foco no personagem principal. Apesar de termos essas diferenças, tanto o leitor surdo quanto o leitor ouvinte, para fazer inferências sobre o que vai acontecer na história. Por exemplo, se na capa tem um pássaro em uma árvore isolado, o leitor surdo ele pode inferir que a história vai se tratar de um pássaro que é surdo e por isso a tristeza dele por não se comunicar com os outros. As ordens dos quadrinhos elas são determinadas e devem respeitar a ordem proposta pela relação de causa e consequência entre os quadrinhos. O leitor ele faz testes para ver essa relação e assim respeitar um padrão durante o decorrer de toda a história, um padrão sequencial. Os leitores surdos eles podem entender a temática da história diferente dos ouvintes também. As onomatopeias elas podem ser entendidas desde que venham acompanhadas de recursos imagéticos que caracterizam esse código sonoro. Por exemplo, um quadrinho que uma pessoa chuta uma bola e aí tem assim, puff. E o leitor surdo consegue compreender, através do texto imagético, que ali é o som de um chute na bola. Portanto, percebemos que as habilidades e estratégias de leitura exigidas para surdos e não surdos são semelhantes e essas estratégias e habilidades podem ser diferenciadas pela diversidade de conhecimento e experiência que o leitor surdo acumula diante da leitura de um HQ.